Olá, hoje dia 4 de maio de 2020, as nossas reflexões. E eu estava imaginando hoje, ontem a gente falou sobre o tema da previdência divina e eu estava hoje folheando o livro dos Espíritos e encontrei lá na segunda parte, na quarta parte, capítulo 2, capítulo 2 da quarta parte, das penas e gozos futuros, as questões 963 e 964, que é interessante a gente refletir a respeito de nossa doutrina. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: com cada homem, pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Ou seja, a preocupação de Kardec é perguntar se a gente não é criatura muito pequena para que Deus tome conta particularmente de cada um de nós. E a resposta é a seguinte: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Essa é a primeira questão. E Kardec continua o seu diálogo na 964 e pergunta o seguinte: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Ou seja, a pergunta de Kardec é se Deus tem um Big Brother acompanhando cada uma das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas reflexões, das nossas condutas. Como é que pode Deus tomar conta dessa humanidade inteira? Não é? Se nós somos tão, os nossos atos são pequenos e repetitivos esse tempo todo, né? E aí a resposta é a seguinte: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se a violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus tem suas leis, as famosas leis divinas que a gente vive falando, né? E a regerem todas as vossas ações. Se a violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete qualquer excesso, Deus não prefere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição, é o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Observe, Deus estabelece limites, Deus estabelece parâmetros. A partir do momento que a gente ultrapassa aqueles limites, que a gente ultrapassa aqueles parâmetros, é como se disparasse um gatilho automático para poder corrigir o feito à ordem. Ele traçou um limite às enfermidades. A doença do corpo é o corpo gritando que a gente está cometendo algum excesso. As calamidades são consequências dos nossos excessos. Eis a punição, é o resultado da infração da lei, assim em tudo. E a nota de Kardec, ele diz o seguinte: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. A gente não pode queixar-se que, se alguma coisa nos acontecer, a gente não pode queixar e dizer que Deus é injusto. Não, a gente infringiu uma lei. Quando foi que a gente infringiu a lei? Ou hoje ou ontem. E as consequências das leis divinas, elas são permanentes. A gente não escapa da lei. É como Kardec diz aqui. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus.
Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Ou seja, aqui, hoje ou ontem, se a gente infringir uma lei, a gente vai responder por essa infração nos tribunais divinos, nas leis divinas, né? A verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte: um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o proceder livremente. Não é verdade que esse campo produzirá, na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente porque nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais esta diferença: Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Portanto, meus queridos amigos, está aí mais um esclarecimento de nossa doutrina espírita, no tópico chamado Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. Ou seja, Deus está presente em toda parte. Deus estabeleceu os mecanismos das leis divinas que regem o funcionamento do nosso orbe planetário. É a mesma lei de atração, de repulsão, que coordena o macrocosmo, coordena o microcosmo dentro de cada um de nós, do corpo físico que a gente utiliza, das penas morais que nós respondemos por elas, que são consequências da evolução do nosso espírito. Então, a gente não consegue escapar da lei. A gente não pode fugir da lei. E a gente já disse isso em outros vídeos que a gente gravou aqui, que tudo que a gente está passando hoje são consequências de leis divinas que estão acontecendo na evolução do nosso planeta. A pandemia vem como um remédio para melhorar a condição de evolução do nosso planeta, para fazer com que em pouco tempo a gente comece a dar saltos maiores na nossa questão evolutiva. Nós estamos respondendo pelas algumas coisas que deixamos de fazer lá atrás, por algum descumprimento das leis morais. Ninguém padece de nenhuma situação por aquilo de que ele não foi merecedor. Temos essa. A lei de Deus é justa, é infinitamente boa, é infinitamente amor. Então, nenhum de nós padeceremos por algo que não esteja no contexto do nosso planejamento encarnatório. Deus se preocupa com todos os mecanismos divinos para regular o funcionamento, o equilíbrio e a harmonia de todos os mundos que temos no universo. E nós somos um micromundo. E esse micromundo também é regido por essas mesmas leis divinas. E, fundamentalmente, essas leis divinas visam a evolução, visam o amor, visam o crescimento. Nós, enquanto espíritos, fomos escolhidos por Deus para sermos a classe eleita para evoluir, criados à sua imagem e semelhança, para chegarmos um dia na condição que Jesus já foi, para chegarmos um dia na condição que Jesus é, evoluindo sempre os nossos espíritos. Então, os mecanismos das leis que passamos hoje são decorrentes das faltas que infringimos, nós, enquanto sociedade, infringimos ao longo de tantos séculos para o equilíbrio do nosso sistema planetário. E hoje estamos colhendo a necessidade do remédio para podermos avançar no nosso processo evolutivo,
Esse é o cuidado de Deus para com todos nós. Esse é o amor de Deus para com todos nós. Então, que possamos estar sempre agradecidos por estarmos tendo a oportunidade de compreender cada dia melhor todas essas informações que os abençoados espíritos nos mandam, que possamos compreender cada vez melhor o papel que nos cabe neste momento. O que devemos fazer nesse momento é cumprir as leis dos homens. As leis dos homens indicam: fiquem em casa, obedeçam às determinações das autoridades sanitárias. É isso que nos compete, cumprir a lei de Deus. O que é cumprir a lei de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Trabalhar, ser útil. A gente pode trabalhar dentro de casa, a gente pode amar o nosso próximo dentro de casa. É cumprir as leis de Deus dentro de casa, amando o nosso próximo, amando o trabalho, a oportunidade de ser útil, trabalhando para o nosso aperfeiçoamento, o nosso aprimoramento, a nossa evolução, lendo um bom livro, lendo uma boa obra, ouvindo uma boa música, evoluindo espiritualmente, mentalmente, intelectualmente. Amanhã a gente se preocupa com o mundo novo que vai surgir, com as necessidades da nossa sustentação material, a crise econômica. Amanhã a gente se preocupa com isso. Hoje a gente tem que tratar de superar esse momento que a gente está vivendo, seguindo a lei dos homens, seguindo a lei de Deus. Um certo nazareno já nos disse isso há muito tempo. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César hoje é seguir as determinações das autoridades sanitárias. E dar a Deus é orar para o equilíbrio no nosso planeta. É ser bom, é fazer o bem, é ser útil aonde quer que nós estejamos. É elevar o nosso pensamento em prece para estarmos sintonizados com os patamares superiores de vida, melhorando a psicosfera pessoal, a psicosfera da nossa família, a psicosfera do nosso lar, do nosso ambiente e do nosso planeta. Jesus está precisando de cada um de nós fazendo esse trabalho. Ser útil nesse momento, ajudando a Deus, é elevar os nossos pensamentos, é fortalecer a nossa fé e colaborar da melhor maneira que pudermos para essa legião de espíritos bondosos que estão trabalhando para o reequilíbrio do nosso sistema planetário. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite.